Não sei você, mas quando eu tô jogando um jogo, eu me animo quando eu vejo um detalhe. Geralmente esses detalhes mostram que alguém, enquanto produzia o jogo, pensou: ah, eu vou perder um tempo fazendo isso, mesmo que não precise, e quem sabe alguém perceba. E todos os detalhes que estão aqui foram encontrados por mim, e por isso podem ser muito bons ou ruins, mas são de uma experiência real minha. E na minha concepção, um detalhe é todo tipo de coisa que você vê em um jogo e que você não vai ver em qualquer jogo. Pode ser que um dia tudo isso seja normal em todos os jogos, mas eu acho meio impossível. Em Dead Island 1, eu encontrei um mundo parecido com o de Far Cry 3, o que eu acredito que me fez jogar até o final, porque é um jogo que as pessoas têm um carinho, mas eu não. Só que ele tem os seus momentos, são poucos, mas ele tem. E um detalhe que eu achei legal foi o de um casal. Eles estão em uma casa que tá cercada por zumbis. Você elimina todos eles para salvar o casal, só que o marido se trancou no banheiro porque ele foi mordido. Ele pede para você levar a esposa dele para um lugar seguro e ele vai ficar na casa. Foi o que eu fiz. Eu levei ela para base, concluí a missão e pensei: se eu voltar lá, será que o marido será que ele ainda vai estar lá? E o que podia ser apenas uma missão de busca e entrega me surpreendeu, porque ele tava lá e tava transformado, o que para 2011 é legal, ainda mais pro Dead Island 1. Jogos de luta são uma ideia simples. Você precisa de um mapa, lutadores e mecânicas de combate. Antigamente era literalmente só isso. História em jogos de luta era basicamente um texto ou uma cutscene que aparecia sobre o personagem que você usou para zerar o jogo. Mas a verdade é que você o botou no modo mais difícil ali e jogou até o final com ele. Mas já faz um tempo que os jogos vêm adicionando modo história com cutscenes e lutas dentro do contexto da história, o que é legal, mas ainda é simples. Então Injustice 1 colocou Kick Time Events antes de algumas lutas, um detalhe que melhora bastante o modo história, colocando algo único que faz esse jogo ser um dos melhores. Quantum Break estar nessa lista é meio que um roubo, mas é que nesse jogo tem muito detalhe legal. Ele fala de viagem no tempo e suas consequências. Durante a campanha você vai fazer viagens o tempo todo e é difícil falar de todos os detalhes, mas você vai encontrar no passado coisas do futuro e no futuro coisas do passado. É confuso, mas se você entender que no presente do jogo tem um você do passado e um você do futuro ao mesmo tempo, você vai perceber muito detalhe legal. Esse é um dos bons jogos que eu joguei e recomendo por ser muito bom, o que eu acho curioso porque eu não vejo ninguém falar dele. Tá aqui no roteiro o detalhe das lâminas do Kratos mudando de aparência conforme você avança e upa ela no God 1. É um detalhe bem simples e provavelmente você já conhecia porque adoram dissecar todos os jogos dessa franquia, mas esse detalhe é quase único. Comenta aqui embaixo algum jogo que você se lembra de upar e ver mudanças físicas nas coisas ou no personagem. É muito difícil. Você vê nos status que aumentou dano, velocidade e tudo, mas dificilmente vai mudar a aparência. Se bem que em Onimusha 1 as espadas mudam conforme você upa, mas agora fosse. Já gravei, pô.
A Rockstar sempre coloca detalhes em seus jogos, até mesmo os antigos, o que faz com que as pessoas se lembrem deles até hoje, mas em GTA 3 é muito difícil encontrar algum. Eu percebi que se você correr e esbarrar nas pessoas sóbrias, não vai acontecer nada, mas se forem bêbados ou idosos, eles vão cair porque não tem tanto equilíbrio. Quando eu descobri isso, eu fiquei correndo para ver quem caía e fiquei me perguntando que preocupação foi essa da Rockstar com a colisão entre pessoas. É algo legal, é realista, mas em GTA 3... Ainda em GTA, só que agora em Vice City, que tem outro detalhe que eu também fiquei tipo, é legal, mas precisava. Nesse jogo, quando você entra em um lugar que não é permitido armas ou tem algum detector na porta, como é no aeroporto, as armas ficam na porta e se você precisar de alguma arma lá dentro, você vai ter que dar um jeito de implantar essa arma lá dentro antes da missão. Tem algumas missões em Vice City que é literalmente assim. Essa mecânica em GTA V tornaria várias missões um pouco mais interessante, mas eu só vi em Vice City até o momento, ainda não joguei o 4, quem sabe lá também tem. Mais um roubo nessa lista, porque isso aqui não é um detalhe, mas uma necessidade. Não acredito que tenha alguém que jogue um jogo e quando ele coloca fogo em um inimigo e ele continua te atacando, não tem uma pessoa que ache isso normal. E isso é comum de acontecer em vários jogos. Então BioShock 1 literalmente fez isso do jeito certo. E se você colocar fogo nos inimigos, eles vão parar de te atacar e buscar uma forma de apagar o fogo. Em Metro Last Light Redux tem um detalhe que você percebe do começo ao fim, porque fica literalmente na sua cara. Esse é um dos jogos mais detalhados que eu já joguei e ele se passa em um mundo apocalíptico cheio de radiação. Então sempre que você tá na superfície você tem que usar máscara. E a máscara desse jogo deve ser a melhor já feita em um jogo. Se chover, ela vai ficar com pingos de chuva. Se algo explodir na sua frente, ela vai sujar e você tem um botão próprio para poder limpar ela. Mosquitos vão pousar na máscara e teve um momento que eu me esqueci que eu tava jogando e eu dei um tapa no monitor de tão real que é. Sério, tudo que poderia acontecer com uma máscara foi feito nesse jogo e esse é o tipo de detalhe que você não vai encontrar toda hora.